Já falamos aqui no canal uma vez sobre a energia intocada e como ela pode ser movimentada. O que é o intocável para você que nunca ouviu esse termo? É mais ou menos a energia em seus estados, talvez sólido, líquido e gasoso, e a energia, vamos dizer assim, o prana, pranayama, né, para alguns, fluido cósmico vital, segundo o espiritismo. Então tem uma energia que nos rodeia e que ela é acessada pela nossa consciência. Essa energia, é engraçado que ela obedece fielmente à mente vigorosa, ou seja, quanto mais forte for essa mente, mais essa energia se manifesta para essa mente. E existem alguns termos que seria interessante a gente conversar para a gente trabalhar nossas ideias e que eu acho relevante sobre esse sentido, e vou mostrar o porquê que isso tem a ver com a garra, com a força de vontade, né, de mudança, transformação, que a gente tanto fala aqui, que eu sempre digo para vocês que a transformação vem com a mudança e não ao contrário, né? Não a transformação traz mudanças, né? E mudanças nos provocam, nos movimenta a fazer algo diferente, e esse algo diferente se depara com outras dificuldades, essas dificuldades nos transformam, tornando a gente às vezes pessoas melhores, talvez mais cultas, inteligentes, sagazes, perspicazes. Então tem um monte de coisa, né? Mas voltando no intocável, é uma energia que eu posso dizer que funciona assim. Ela é como a gente trabalhar a energia, o espírito, quando ele é inserido na matéria. Eu me perguntava o que a gente estaria fazendo aqui, como a gente se manifestou, né, nesse plano, a consciência, os nossos pensamentos, né, o jeito que você pensa, que eu penso, e o tanto que a gente é parecido, por isso que eu me torno você, porque há pouca diferença entre nós. Então é como se a minha manifestação existencial fosse a mesma que a sua. Só que nós damos o nome de personalidade, identidade, individuação, mas os místicos dizem que a gente ainda é um processo muito parecido, até esse processo de individuação que o Jung fala, né, que você se torna um ser, uma personalidade, alguém. Mas assim, a Cabala antiga, né, o conhecimento místico, vai dizer que nós éramos imanifestos, né? Ou seja, eu comparo isso ao vácuo, né? Como você olha e sente o vácuo, você não tem como ver, não tem como sentir, não tem como se manifestar. Você nem sabe que o é. Então, a energia insere, se você entra na energia material, você se acopla e a própria energia material faz você se manifestar como ser. E talvez ainda nós sejamos tão fracos que se sairmos agora, nesse momento, dessa matéria, a gente volta de novo a se dissolver e se tornar esse vácuo. Ou seja, a gente não deixa de existir, a gente continua sendo algo, mas imanifesto. E a energia material, ela nos faz se manifestar. Foi então que eu comecei a compreender que, quando eu dizia que me veio a frase, né, o intocável se torna tocável, era mais ou menos nesse sentido que vinha esse significado mais profundo, que era o ser imanifesto, que vem a se manifestar. Mas em que categoria ele se manifesta? Ele naturalmente deve ser inserido nessa matemática perfeita chamada arquétipos, onde a geometria sagrada, em partes, explica um pouco desse conhecimento. A Cabala, nos seus 4 mundos também, se divide, ou seja, são as formas mais relevantes. Na Bíblia se descreve as formas dos anjos. E para o nosso olhar seria aterrorador você ver aquelas criaturas com várias cabeças de animais. E aí você diz assim, isso na matemática dos arquétipos simboliza o quê? Quando você vê potencialidades no ser,
a pessoa tentou manifestar aquilo através das imagens que poderia ser concebida para aquelas pessoas. Ou seja, a pessoa tem que falar num termo que elas conhecem. Animais, por exemplo, todos conhecem. Mas palavras distintas em outro idioma, às vezes as pessoas não conhecem. Então você fala de algo que você viu e você vai manifestar coisas. A carruagem de fogo de Elias que desce. O que era aquilo na verdade? O que foi aquilo? Aquele que descreve tem que tornar, às vezes, o imanifesto, aquilo que não tem como os sentidos absorver, colocar em palavras. E às vezes a gente não consegue nem falar os nossos sentimentos, como eles são. Com palavras a gente empobrece o que a gente sente. Tenta explicar uma grande música, uma grande composição para você ver. Você vai perceber que você não consegue explicar e as suas palavras empobrecem aquilo. Porque é próprio do nosso plano empobrecer as experiências espirituais. Isso é ruim? Não, é muito normal. Eu acho que esse que é o caminho. Estar aterrado é sofrer essas dificuldades justamente para manifestar essa condensação que virá posterior, como uma das próprias faixas da Cabala diz, né? Uma das partes é astral, né? Uma é pura, né? Branca, pura, né? Pureza total, né? Depois nós caímos vamos mudando de posição. Uma é arquetípica, ou seja, assim, sai desse nada, desse vácuo e entra nesse mundo das possibilidades, das formas que a gente tem, que a gente pode se manifestar, de acordo, claro, com o nosso desenvolvimento. Cada vez que você desenvolver mais, as suas formas manifestarão esse desenvolvimento. Então isso pode ter qualquer aparência, mas manifestará. Você consegue perceber naturalmente quando alguém tem fatores, né? Mas olhando por aparência no nosso plano que a gente vive, talvez você não consiga perceber. O que eu quero dizer é que talvez você precise, às vezes, ver as atitudes e as vontades pessoais que cada pessoa tem. Uma pessoa manifesta certo tipo de poder arquetípico não através de suas aparências. Como eu estou parado aqui, você olha e você pensa, pô, o que esse Zé Mané tem de aparência que pode dizer alguma evolução, alguma questão espiritual? Você vai perceber que é a atitude sua é que faz a diferença. Que atitude? Aquela que você não manifesta, mas de repente você começa a manifestar. Nós temos algo que é comum, como eu falei agora no começo do vídeo, nós temos uma energia comum, uma aparência comum, um comportamento comum que quase eu me torno você no sentido de que nós somos quase igual como seres humanos que sobrevivem, lutam, trabalham. Tá, e daí? Isso é tudo, né? A gente veio aqui só para trabalhar? A gente veio aqui só para isso? Ou a gente tem uma liberdade de manifestar algo que nos é peculiar, que nos faz diferente de outras pessoas? E o que é que você tem de diferente para oferecer para o mundo? Qual é o olhar que você tem para o mundo? Que possibilidade você é para o mundo? O que o mundo seria sem você? O que o mundo é com você? Acima de tudo, o mundo é o teu olhar. O mundo existe porque você o vê. Então ele realmente existe, porque você vê. Você dá um julgamento a todas as formas. Belo, feio, significante ou insignificante, manifesto ou imanifesto. Você vê até aquilo que os seus olhos não vê através do seu sexto sentido, algo em você. Força de vontade é algo que ela é, vamos dizer assim, a chave para nós que estudamos estes novos comportamentos, essas novas possibilidades de absorver novos arquétipos.
E é por isso que eu falo, trabalhem a sua perfeição pessoal, trabalhem a sua beleza pessoal. Sim, hoje você pode ver que o mundo evoluiu e até mesmo os homens se cuidam um pouco mais. Querem manter uma aparência. Mais do que a aparência, é uma luta contra essa coisa que a gente tem, que é o oposto do espírito, né? Pois o homem envelhece, o corpo do homem envelhece. Mas no fundo ele sabe que ele é uma entidade eterna, que tem uma beleza eterna. E naturalmente tentaremos manifestar essa beleza. Não digo chegar ao ponto das cirurgias plásticas, dos botox da vida, mas essa beleza é manifestar o melhor que você é, o melhor da sua beleza pessoal, e todos nós temos um pouco. Qualquer um, em seu comportamento, deve manifestar isso. Essa beleza é só da aparência? Já falei que não. É as tuas atitudes, as tuas escolhas. E às vezes essas escolhas acontecem no momento do dia. Aparece essa situação para você. E aí, quando aparece essa situação, vem a escolha. E aí sim eu tenho que fazer uma escolha de certo ponto de vista que vai impactar minha vida, ou meu bolso, minha parte financeira, ou minha parte espiritual. E essa escolha, muitas vezes, parece ser simples, falando, mas não é. Às vezes é difícil você fazer escolhas. Então, algumas coisas surgem na nossa vida como esse intocável, como os estados líquido, gasoso, sólido, que vão se manifestar na sua vida, que antes era uma ideia e agora isso se torna uma realidade. Você pensou lá atrás que poderia ser de determinada forma e se tornou daquela forma sem você fazer muito esforço. Aquilo se manifestou na sua vida. Há todo um teatro, há todo um conjunto de coisas acontecendo. Mas, quando eu digo força, é força de se manter em cima das suas próprias, vamos dizer assim, tendências. Os seus desejos mais íntimos e fortes, eles são barganhados às vezes durante a vida, eles são trocados. E entenda, o mundo material é para justamente você trabalhar com essa matéria, mas ao mesmo tempo observando o que o teu sentimento aprova ou desaprova através desse mundo consciencial, ou seja, dessa consciência que deseja, e ela pergunta, isso é bom? Isso é o que eu gostaria? Isso me é válido de verdade? Eu quero realmente manifestar isso? É para isso que eu vim? Isso se parece com o que eu sou ou com o que eu quero? São respostas que a gente tem que buscar sempre, pois é o estado imanifesto para esse manifesto. O inconsciente, ele é tão oculto para nós que ele é como se fala desse imanifesto. Inconsciente a gente pode chamar de uma outra dimensão, e esse consciente de outra, que é a materialidade da coisa. O inconsciente eu não toco, eu tento puxar aquilo que quer comandar minha vida, mas eu tento trazer para o meu consciente para que eu faça dentro das diretrizes que esse subconsciente me traz, né? Então eu vou, ao longo da vida, mudando meus atos, atitudes, melhorando, para que eu cada vez mais faça algo que esse Carlos quer, que esse Carlos precisa, que esse Carlos veio para manifestar. Porque em um dado momento, de repente, esse que está aqui falando pode de repente adoecer, seu corpo falhar e essa história acabar. E uma vez que ela acaba, tudo que fica é somente um momento presente que você conseguiu viver num estado real, não num estado ilusório. O estado real da matéria, ele tem muito a nos ensinar, como eu falei. Por que fazer de tudo aqui, sabe, viver ao máximo?
Porque isso é se manifestar, é se fortalecer. Viver é se fortalecer. É manter esta forma para que ao chegar no plano, nesse campo que a própria Cabala também fala, que é o plano astral, e a árvore da vida também está lá, né? Também está no plano astral, onde esse ditame da forma arquetípica também está presente, ela também está lá. E essa sustentação é o que nós falamos de ovoide numa aula passada, onde você pode não segurar a sua forma por muito tempo quando você é retirado deste movimento de estar na matéria, na materialidade densa, como a gente fala aqui, um corpo humano, vamos dizer assim. Uma vez que você sai, se você não vivenciou, não se fortaleceu em emoções, em aparência, ou seja, você se cuidou, você cuidou dos outros, você manteve a ideia humana muito presente, muito forte, você humanizou-se. Então isso impregna no ser, nesse mental, que esse mental também existe no astral. Ele não é talvez pensamento tão material quanto o humano, mas ele é um tipo de sentimento e pensamento do outro lado. É um tipo de fala, vamos dizer assim, o mental. Quando você pensa e fala, outros escutam você, talvez o seu pensamento. Então fica muito claro do outro lado, muito aberto o que você é. Mas esse fator humano de colaborar, de ajudar, que eu sempre falo para vocês, isso ajuda a gente a ter do outro lado uma posição astral muito forte, muito poderosa para que a gente consiga ter essa manifestação preservada. Problemas a gente vai ter na vida, a gente vai ter que lutar por eles, vai ter que lutar com eles, a gente vai ser às vezes eles, os problemas da vida, mas se tem uma dica que eu falo para não cair na auto-obsessão, de estar preocupado demais consigo mesmo ou consigo mesma, pratique o lazer. Aproveite o tempo de vida que você tem saúde para passear um pouco, não viver só para trabalhar, até porque você precisa aprender a empregar o seu dinheiro de maneira correta, valorizar esse esforço que você tem de sair de sua casa, passar um dia inteiro fora. Isso não pode só valer um iPhone, um telefone celular, prestação, sabe? Toda a sua vida não pode ser só isso. Às vezes sua vida é sair e ir para um lugar onde tem um gramado bonito, encontrar um paraíso aqui na Terra, para você ver que é importante a nossa sociedade se humanizar, sociedade construir locais que nos fazem gostar de ser ser humano, de estar sendo ser humano. Isso é muito importante para a gente. Pouca gente hoje pensa no coletivo. Poucas pessoas fazem, mas ainda assim o coletivo, ele se manifesta. Ele não tem como não se manifestar, tanto que a sociedade está aí montada. Algo nos une. Mesmo que sejam os nossos medos, nossas inseguranças de ficar sozinho, né? E tem também os problemas que a gente fala hoje, que a sociedade tem, que são as consciências distorcidas, são as mentes bandidas, as mentes drogadas, viciadas, viciosas, né, em atos e atitudes egoístas. A fonte de tudo é o egoísmo, com certeza, mas existe dor e lamento também, né, que essas pessoas egoístas causam. E esse é um mundo que a gente vive, né, sem flores, né, sem ficar pintando que o mundo é um paraíso ainda, né? Não. Mas a gente pode, de repente, construir um mundo melhor no nosso pequeno mundo? Sim. Acredito que sim. Qualquer beleza que você imponha à sua rua, uma árvore com flores, uma planta com flores na sua casa, qualquer ato de beleza, ele é realmente um ato importante e necessário para o mundo que a gente vive. Compreende que é esse imanifesto mental que quer se manifestar, que você cria ou puxa algo de outro mundo paralelo a esse,
Você puxa algo e quer manifestar. Outros espíritos querem que você faça, que para ajudar isso aqui, trazer moldes de comportamentos melhor, porque às vezes você fica preocupado muito com coisas e objetos, mas às vezes a gente precisa manifestar comportamentos. E esses comportamentos hoje através das redes sociais, eles ficaram muito evidentes. Então, as outras pessoas têm que ver que, olha, tem opção. E que dinheiro não é só a solução, às vezes é iniciativa, é atitude, é ação. Então, talvez um título bom para esse vídeo fosse assim, né? É fazer, ter esse objeto da ação manifesto na sua vida. Que eu acredito que cada um de vocês que está me ouvindo até agora tem. Alguma coisa você tem que quer colocar dessa coisa cerebral para uma prancheta. É por isso que eu acredito muito na maquete. Eu falo muito para os membros aqui sobre a maquete. A maquete, o cantinho mágico é isso, é você ter um canto, se sentar e às vezes desenhar um sonho, desenhar uma ideia. Ah, mas se ela não for acontecer, não tem problema. Enquanto você desenvolve aquilo, você está aprendendo a trazer do imanifesto para o manifesto. E cada vez isso fica mais vigoroso. É por isso que grandes autores de música falam que em sonho, eles tiveram um sonho e aquilo veio. E eles criaram lindas composições, né? Então, e assim tem engenheiros que fazem isso, arquitetos, médicos encontram um jeito de curar um paciente e descobrem ali uma solução que é catalogada no anuário médico e que todos os outros médicos começam a ter um comportamento. Então, isso é a prova de que você também tem algo que pode puxar desse outro mundo para cá. E onde o intocável, que não pode ser tocado, venha a ser tocado pelas mãos de alguém. Seja qualquer coisa que tenha na nossa casa hoje, essa coisa foi dessa forma. Um saca-rolhas, uma garrafa de vinho, uma colher, um garfo, tudo isso veio de uma ideia e manifesta para manifestar. E isso se tornou um arquétipo. Isso que a gente tem que entender que todo objeto, ele é um arquétipo e ele traz a identidade do seu Criador, daquele que manifestou ou que pelo menos conseguiu copiar do outro plano astral, que a Cabala fala que nós estamos nesse plano material, que é uma posição da Cabala, e você vai puxar desse outro mundo astral para essa dimensão para cá. Se naquela dimensão já existe, é mais fácil manifestar, você também pode de alguma forma estar ali e estar aqui. E você às vezes consegue estar lá. Mas traga algo de lá para cá. Traga algo de bom para cá. Eu não quero me estender, o vídeo vai ficando longo, eu acabo extrapolando as explicações aqui. Eu peço desculpa a vocês. Carinhosamente peço que você deixe um comentário aqui para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Deixe aquele like. Não porque talvez o vídeo seja bom ou mereça, mas que o YouTube é uma plataforma, é um robô. Então ele vai entender.